Como a gente está dando dicas de TCC, o primeiro passo é organizar material, coloca lá os dias que você vai ter para isso. Segundo passo, elaborar o projeto de pesquisa. Então, vamos ver duas situações. Aqueles que já têm um projeto e que já vai trabalhar no TCC, sempre que eu estiver dando dicas eu vou orientar dessas duas possibilidades, e aquele que ainda não tem nada, mas vai ter que fazer um TCC. Aquele que tem um prazo a cumprir, mas que não colocou nada ainda no papel. Essa é a maioria, é a situação da maioria dos estudantes, né? Sabe que tem que fazer o TCC, sabe que tem um prazo, mas ainda não conseguiu fazer nada, não conseguiu colocar nada no papel. Então, eu vou começar primeiro com essa situação, certo? Eu vou passar a orientar a partir do projeto. Então, como é que eu desenvolvo um projeto de pesquisa ou um projeto de intervenção? Eu estou aqui com vários projetos de alguns alunos meus e o primeiro ponto que eu faço na elaboração do projeto, eu dou aula de metodologia científica e eu disponibilizo para os meus alunos um template, que é um modelo de projeto. Não existe um modelo rígido para a elaboração de projeto. Existem normas da ABNT, que vocês vão sempre precisar utilizar, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que fala da estrutura do trabalho científico. Então, vejam, para elaborar um projeto eu preciso saber a estrutura do trabalho científico, eu preciso, primeiro ponto, ter um planejamento. E esse planejamento passa por um projeto, ou um pré-projeto, né, ou anteprojeto, como alguns dizem. O projeto, quando ele tem a versão final definida, e é bom que ele seja revisto pelo seu orientador. Por isso que eu chamo essa etapa de elaboração de um anteprojeto ou de um pré-projeto. Como é que a gente vai iniciar uma pesquisa? O TCC é um trabalho de conclusão de curso e ele tem por proposta, por objetivo, que seja um momento de síntese, de produção do conhecimento, que você seja capaz, a partir do momento que você fez um curso, que você teve acesso a vários conhecimentos em várias disciplinas, que você tenha a competência de produzir um trabalho científico. No caso da graduação, a gente considera isso como um trabalho de iniciação científica, é um exercício para a prática da pesquisa. Eu vou iniciar a sensibilizar alunos da graduação, acadêmicos, para desenvolver a prática da pesquisa. No caso dos cursos de pós-graduação lato sensu, é de fato seu primeiro trabalho científico, não é um trabalho de iniciação científica, é um trabalho científico. E é importante que você já tenha passado por essa experiência na graduação. Alguns até passam de uma maneira superficial, de uma maneira assim muito atropelada, sem seguir todas as etapas da pesquisa e sem se apropriar de fato da metodologia científica, né, dos conteúdos. Mas, enfim, alguém já fez algum dia um trabalho de conclusão de curso na graduação, quem não fez vai começar a fazer agora, e quem nunca fez e está na pós-graduação também vai precisar fazer, só que não é mais um trabalho de iniciação científica, é um trabalho científico. E qual é a diferença entre eles? É que você precisa validar esse seu conhecimento para você ter o acesso à sua certificação de especialista numa área do conhecimento, na área do curso que você está fazendo. Então, esse projeto ele vai ser validado, ele vai ter a orientação de um especialista na área da sua pesquisa, um professor que tem um conhecimento na área, e você vai ter a validação do curso, né, da universidade. Então é um trabalho que ele depois vai ser divulgado, que a gente espera que ele contribua cientificamente, ou para as organizações, ou para empresas, ou para escolas, dependendo de onde você trabalha. Então, para você ter um projeto, é preciso um ponto de partida. E aí, quando eu disponibilizo o template, eu penso sempre que eu já oriento há muitos anos, e os alunos, quando chegam para fazer o TCC e não passam pela metodologia científica e não têm essa visão mais prática da pesquisa também, tem muito teórica e pouco prática, e não sabe na hora como desenvolver o seu TCC, acho que isso é o grande problema. Eles precisam muitas vezes, não sabe como fazer uma capa, né? Não sabe quais são as etapas do trabalho científico que a norma da ABNT já coloca, mas que cada instituição ela tem uma normatização. Então, a capa, folha de rosto, que todo trabalho tem que ter,
a folha de avaliação, né, porque isso vai para uma banca examinadora, ou você vai apresentar seu trabalho à banca, ou a banca vai analisar o seu trabalho. E aqui eu inicio a elaboração do projeto, dentro da disciplina, numa dimensão mais prática. Eu coloco essa página que é dados de identificação do projeto como a primeira página, mas não é a primeira que a gente faz, embora esteja aqui como primeira. Mas a primeira etapa do projeto, para que meus alunos cheguem a delimitar um objeto de estudo, é essa parte, essa atividade que eu faço, que também isso não é obrigatório ter dentro de um projeto. Mas como isso aqui é um trabalho da disciplina, eu peço que eles anexem, porque eu compreendo de onde meus alunos estão partindo. Então, essa atividade, a primeira atividade que eu vou orientar vocês a fazerem é o brainstorm. O brainstorm é uma tempestade de ideias, onde você, ao centro, colocar qual é a ideia central para fazer o seu TCC. E aí você vai fazer, e ao redor você coloca todos os problemas que estão relacionados a essa ideia. Então, veja, muitas vezes você vai fazer o TCC, mas você não tem ideia de tema. Você nunca parou para pensar num problema, só sabe que tem que fazer um TCC. Não sabe que tipo de trabalho quer fazer, e aí você fica perdido, não sabe por onde começar. A maioria das vezes, os professores que trabalham com a metodologia científica, eles trabalham muito do ponto de vista teórico e desenvolvam o seu trabalho, mas não explicam passo a passo como é que você tem que fazer. Então, você precisa, de uma forma prática e didática, tentar desenvolver o seu trabalho. Como eu sou professora de didática há muitos anos, eu tenho a preocupação não só com a metodologia científica, mas principalmente minha preocupação é com a prática da pesquisa, porque eu acho que é muito mais fácil você aprender fazendo do que você ter teoricamente todos os conceitos, mas na hora de escrever você não consegue, porque há um bloqueio. E esse bloqueio se dá pela ausência de uma cultura científica e acadêmica na nossa formação. Não é que você seja incompetente, né? Não é que só alguns conseguem fazer, mas é realmente porque na nossa cultura acadêmica nós não aprendemos a despertar esse olhar científico, esse olhar mais sistemático sobre a realidade, né? Mais crítico, mais investigativo, mais racional sobre a realidade. E de repente você está numa graduação e na pós-graduação você precisa aprender a exercitar esse olhar. E isso se aprende, né? Existem técnicas, existem orientações, existem muitos livros. Hoje na internet a gente também tem muito material disponível. Mas enfim, eu acredito que a gente só aprende fazendo e a gente só consegue se apropriar dos conceitos à medida que a gente faz esse estudo de forma mais orientada. Então, eu começo pelo brainstorm. O brainstorm é uma atividade para ajudar você a delimitar o seu objeto de estudo. E aí o que eu peço é que nesse círculo central você coloque uma ideia. Você tem uma ideia muito vaga, eu quero fazer sobre o lúdico na educação infantil. É muito vago ainda, o lúdico na educação infantil é muito amplo, mas é uma ideia. Coloque essa ideia no centro. E ao redor você vai dizer tudo que está relacionado, de onde surgiu esse interesse. Por que você quer pesquisar isso? O que é que te chamou a atenção? Então, por exemplo, vamos lá, no caso desse trabalho aqui, eu vou pegar esse exemplo, né? Essa minha aluna, Paula Mariane Correia, é da FECAP, do curso do MBA em Gestão da Produção. E aí ela queria fazer sobre a qualidade do serviço público de saúde. E aí as ideias ela queria trabalhar a qualidade, a questão da qualidade percebida dos usuários, ou seja, a percepção dos usuários e a satisfação dos usuários em relação à qualidade. Ela queria analisar o Sistema Único de Saúde, com base no princípio do direito à saúde, então aqui ela já indica alguma referência teórica e documental, né? Trabalhar com materiais que ela disponibiliza, no caso da pesquisa documental, histogramas, questionários, diagrama de causa e efeito, gráficos de controle, que esse material ela tem acesso, porque ela já trabalha nessa área, propor melhorias, aplicar um modelo ServiQual, que é um modelo de gestão, né?
e trabalhar com a unidade básica de saúde, coletar dados, e a ideia inicial é trabalhar uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. Bom, feito isto, meus alunos apresentam sempre muita dificuldade. Primeiro em fazer o brainstorming, que é você colocar com suas palavras, não é se preocupar muito se está certo, se está errado. Você coloca no papel tudo que vem à sua cabeça. Depois, a gente vai organizar essas ideias. E quando a gente começa a organizar essas ideias, é o papel do orientador te ajudar a conduzir um raciocínio lógico e delimitar esse objeto de estudo. Mas para você ter acesso ao orientador, é preciso que você já comece com uma ideia de projeto, que algo escrito é fundamental. E aí o segundo passo na elaboração do seu projeto é essa etapa aqui de delimitação do objeto de estudo, onde você vai colocar a problemática e a justificativa. Eu não faço separado problemática de estudo e separado justificativa, porque na verdade ambos se completam e todos vão estar depois no seu TCC, na primeira etapa do seu trabalho, do seu TCC, que vai ser na introdução. Como isso aqui é um projeto, eu coloco como delimitação do objeto de estudo, tá bem? Para desenvolver, delimitar o seu objeto de estudo, você volta às ideias do brainstorming e você vai tentar elaborar um texto de 2 a 3 páginas, dizendo de onde surgiu seu interesse pelo tema, qual é o problema que você identificou na realidade que merece ser investigado, merece ser alvo de uma intervenção. Depois, quais são os fatores que interferem, quais são as pessoas envolvidas, qual o setor envolvido, quais são os grandes problemas, o que é que os teóricos falam sobre isso, ou se você tem alguma ideia de alguma teoria que pode ajudar a refletir sobre isso, qual é a importância de fazer esse trabalho e quais as contribuições desse trabalho. Com isso, você vai estar desenvolvendo, delimitando seu objeto de estudo, vai contextualizar esse objeto de estudo, vai estar fazendo a sua justificativa e traçando a problemática. Então, eu digo aos meus alunos que geralmente isso dura em torno, você vai precisar colocar isso em torno de 2 a 3 páginas, que é uma parte introdutória do seu trabalho, que vai ser amadurecida. Depois que faz essa parte da delimitação do objeto de estudo, é que vem para esses dados de identificação do projeto, que eu coloco conceitos chaves para poder você desenvolver as outras partes. Então, eu peço para o meu aluno, depois que delimitou o objeto de estudo, identifique qual é o tipo de projeto que você... Primeiro, qual é o tema do seu trabalho, Então, no caso dessa aluna, de Paula Correia, é qualidade no serviço público de saúde, é o tema do trabalho dela. Gestão da qualidade, muito mais amplo, o tema é sempre mais amplo. O tipo de projeto vai ser um artigo científico. O título do trabalho, aí ela já chegou a um título, que eu peço depois que você delimita o objeto de estudo, tente delimitar o seu título, e o título deve estar bem claro, para que eu consiga identificar nesse título o que é meu objeto de estudo teórico e o que é meu objeto de estudo empírico, que eu também peço nesse projeto, e qual é o seu problema de pesquisa ou de intervenção. Se vai ser um artigo científico ou uma monografia, você vai ter um problema de pesquisa. Se é um projeto de intervenção, você parte de uma visão de pesquisa, mas você vai ter um problema de intervenção. Você vai identificar um problema e você vai tentar propor soluções para aquele problema na prática. Então, para mim, isso é a síntese do que é o seu projeto de pesquisa ou de intervenção para o TCC. Feito isso, vocês vão poder caminhar melhor nos objetivos, e aí nós vamos ter objetivos geral e específicos, que depois eu vou explicar melhor. No caso de um projeto de artigo científico ou de uma monografia, é importante que nós tenhamos clareza das questões de partida, o que vai nortear, quais são as reflexões que eu vou fazer no meu trabalho, porque ao longo do trabalho eu vou tentar responder. Depois a metodologia, onde eu vou precisar definir qual é a minha abordagem e tipo de pesquisa, qual é o campo de pesquisa, quais são os instrumentos de coleta de dados que eu vou usar. Depois, uma outra parte em que eu peço para que os alunos delimitem a estrutura do artigo científico. Depois eu peço também um cronograma e, por fim, as referências bibliográficas, apêndice e anexo.
Bom, são as partes básicas de um projeto. Eu vou mostrar um outro também aqui. Esse aqui é de Rodolfo Cunha, do curso de MBA em Gestão com Pessoas, e o título do trabalho dele é o Coaching como ferramenta de produtividade nas organizações. Então ele tem aqui capa, folha de rosto, folha de avaliação, os dados de identificação do projeto. Como eu disse a vocês, ele só vai ser preenchido depois que ele fizer o brainstorm. E aqui ele começou com um brainstorm sobre coaching e produtividade nas organizações, e como temas periféricos ou questões periféricas, né, ele colocou a questão de habilidades comportamentais, do desenvolvimento pessoal, o aumento da lucratividade, como o coaching impacta na produtividade, a motivação e o clima organizacional, liderança e gestão de equipes e bem-estar. São aspectos que estão relacionados à problemática de estudo deles. Outra coisa que eu sugiro também aos meus alunos é que não só apontem situações, setores, problemas, mas que também aprendam a fazer perguntas, porque na prática da pesquisa as perguntas são muito importantes. E melhor do que você ter respostas prontas é você ter boas perguntas que vão nortear o seu trabalho. Então, feito isso, o brainstorm, vem novamente a delimitação do objeto de estudo, os objetivos, geral e específico. Aqui seria o referencial teórico, ele ainda não desenvolveu a metodologia, né? Mais uma vez, onde ele coloca abordagem de pesquisa, instrumento de coleta de dados, análise de dados, um cronograma e as referências bibliográficas, apêndice e anexo. Bom, meus alunos eles só conseguem fazer isso porque quando eu trabalho a disciplina metodologia científica, eu não só cobro que eles façam, eu oriento eles a fazerem. Então eu trabalho sempre a parte teórica e a parte prática. Desde o meu primeiro dia de aula de metodologia científica, nós começamos a elaborar o pré-projeto. Quando termina a disciplina, eu dou para eles mais um tempo, em média 15 dias, para que eles finalizem o projeto e que eles me enviem com o trabalho da disciplina. Quando eles me entregam esse trabalho, eu leio todos os trabalhos, eu dou feedback, eu coloco observações, eu identifico onde tem uma questão aqui que não é objeto de estudo, é objetivo, leva para lá, eu dou sugestão. Tem coisas que está na metodologia, mas é problemática, na metodologia o que precisa melhorar. Então, eu corrijo todo o projeto e eu devolvo aos meus alunos com esse feedback, para que aí eu dou a nota da disciplina, mas as sugestões, as orientações que eu dou são subsídios para que ele melhore o seu projeto antes de entregar ao seu orientador. Então, todos os meus alunos, quando eles vão para o processo de orientação, eles vão com um projeto em mãos. É diferente de você iniciar a orientação e chegar para o orientador, não tem ideia, não sei o que fazer. Professor, não sei, eu estava pensando em fazer algo assim, está todo na cabeça, está todo pronto na cabeça, mas não tem nada no papel. Não é assim que funciona, né? A gente precisa ter um ponto de partida. E aí é importante que você já chegue com essas ideias no papel, sabendo que vai ter ajustes. E é papel do orientador te ajudar nisso. Porque senão você vai terminar fazendo algo que você não se interessa, algo para prestar contas da conclusão de um curso e algo que poderia ser uma grande oportunidade de crescimento, de aprendizagem e de apropriação mesmo de técnicas de pesquisa, você vai fazer de forma sofrível, de forma superficial, atropelada e mal feita. Então é muito importante esse primeiro passo, a elaboração do projeto. Bom, por hoje a gente vai ficar por aqui e eu farei outros vídeos orientando passo a passo de cada etapa da delimitação do objeto de estudo. Eu vou fazer novos vídeos, como construir os objetivos, como desenvolver o referencial teórico, como desenvolver a metodologia, para que você esteja pronto ou pronta para iniciar o seu trabalho de conclusão de curso, né? Quando a gente tem um projeto em mãos, muitas coisas desse projeto já servem de base para a estrutura do TCC. Então, não existe um modelo de TCC também, né? Existe uma estrutura básica que a ABNT ela solicita, mas existe uma ideia inicial, eu diria que isso é a base
para você fazer o seu TCC. E muitas coisas aqui elas serão aproveitadas no seu TCC, inclusive a própria estrutura, né? Com a mudança de alguns capítulos, porque nenhum trabalho jamais é igual ao outro. E nós temos realmente os resultados de uma pesquisa e aí junto com o orientador você vai criar essa estrutura. Tá? Um beijo, aproveitem esse momento, se cuidem, fiquem em casa e fiquem em casa de forma produtiva, né? Vamos ler mais, vamos também conversar com a família, vamos nos divertir, mas também ter esse momento de estudar e produzir. É o que eu estou fazendo nesse momento, por isso que vocês estão tendo acesso a esses vídeos. Eu estou em casa, mas eu estou corrigindo trabalhos, eu estou fazendo meu planejamento e eu estou estudando e eu estou produzindo vídeos, que eu acho que é a forma que eu tenho de contribuir nesse momento para as pessoas que estão em casa e que precisam da nossa ajuda, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.